todos. Vou falar sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Eu escolhi o item 14, que é o perdão das ofensas. Aliás, é um tema bastante discutido hoje, né? Bem atual. Perdoar as ofensas, está tão em moda a gente brigar e não perdoar nunca, né? É um tema bastante pertinente, porque a gente tem visto o ódio graçando, pelo menos perto da onde a gente está. Quem é que não está acompanhando essa polaridade tão grande da nossa política? Quem é que não está acompanhando a guerra Ucrânia e Rússia, né? Os atentados que se fazem, esses grupos extremistas no Oriente. Então a gente está com uma atualização muito grande, né, do perdão das ofensas. Vem bem a calhar esse tipo de assunto aqui no nosso centro. Então a gente começa perguntando, o que é o perdão? Será que cada um tem uma definição própria para perdão? O que é perdoar? Será que perdoar é tomar atitudes que geram dores internas? Porque tem gente que pensa assim, eu briguei com fulano, eu maltratei fulano, ou eu fui maltratado, eu quero perdoar, eu vou perdoar. Mas aquilo dói. Toda vez que lembra do que sofreu, dói. Então é um perdão na marra, é um perdão que você quer dar, mas ele não vem de dentro, né? E o ato de perdoar é um ato que tem que sair de dentro de você. Quem perdoa, perdoa de vez. Pode até tentar lembrar daquilo que foi feito, mas não lembra com angústia, não lembra com raiva. Apaga até da memória, né? Então perdoar é um ato sublime. É um ato divino. Quando a gente aprende a perdoar de verdade, é um sinal de amadurecimento espiritual, né? Então perdoar não é tomar atitudes que nos machuquem, mas também perdoar não é ser conivente com atitudes inadequadas. Eu não posso simplesmente ver acontecer e deixar quieto, né? Eu não vou procurar tirar satisfação, eu não quero briga, eu não quero me incomodar. Isso é omissão, é muito diferente, né? Então, eu não quero ser conivente com condutas inadequadas para que eu não tenha que perdoar. Isso também não existe, né? Perdoar é compreender o outro, é entender os limites da pessoa, as razões que ela teve para tomar determinadas atitudes que nos magoaram, sem deixar de defender os nossos direitos. O fato de eu entender a atitude daquele que me magoou, não quer dizer que eu vou deixando de lado. Claro que não. Eu tenho que me defender. Mas será que esse defender, então, é dar um tapa na cara, é revidar, é matar, como tem acontecido tanto no trânsito, por exemplo? Vocês já viram o quanto as pessoas estão belicosas na atualidade? A gente não pode mais abrir a boca se a pessoa ultrapassa, se a pessoa faz um erro qualquer com a gente. Não dá para andar nem de vidro aberto, porque você não tem o direito de ter uma explosão, se revoltar, porque você está sujeito a levar um tiro, né? Um pedaço, uma barra de ferro na cabeça, como aconteceu em São Paulo. Então as pessoas estão com os nervos à flor da pele, as pessoas estão belicosas, estão deixando aflorar a violência gratuita, porque no acidente de trânsito, por exemplo, você pode optar por matar, depois do acidente, eu quero dizer, numa discussão que às vezes é inócua, ou você pode pura e simplesmente, com a sua atitude pacifista, deixar passar. Amassou meu carro? Tudo bem, ninguém bate por querer. Então eu vou consertar meu carro, ou você vai consertar, ou eu vou acionar o seguro, seja o que for. Mas eu não vou discutir, eu não vou brigar, porque isso não vai desamassar meu carro. Vai só tornar as coisas piores.
Porque você vai num crescendo de violência que de repente você se descontrola. Se tiver uma arma, o crime está feito. Se tiver um pedaço de pau ou alguma coisa, você machuca a pessoa, né? Então nós não podemos ser coniventes com determinadas atitudes. Mas sermos pacifistas tem que fazer parte do nosso dia a dia, parte da nossa maneira de ser, né? Compreender os outros, entender os seus limites, ajuda muito. Diante de uma violência cometida contra nós, seja ela de caráter físico ou moral, como é que a gente exerce o perdão naquele que nos feriu? Tentando esquecer a ofensa, né? E essa é uma pergunta que ela enseja profundas reflexões. E o Espiritismo vem para nos oferecer elementos de estudo para essas reflexões. A gente aprende com o Espiritismo que ainda somos espíritos imperfeitos. Claro que somos. Quem de nós aqui pode se arvorar em dizer que é perfeito? O perfeito não estaria nessa sala, nem nessa cidade, nem neste mundo, né? Temos alguns raros exemplos de espíritos perfeitos que vêm como missionários. Para quê? Para nos auxiliar, para alavancar a nossa andança rumo à perfeição. Porque nós somos espíritos teimosos. A gente gosta de ficar na mesmice. Erra aqui, levanta aqui, erra de novo, levanta, erra de novo, mas não toma uma atitude de melhorar e não cair mais. Então, de vez em quando, Cristo, na sua bondade infinita, nos manda algum espírito mais elevado, ou até um espírito puro. Como não? Cristo já não veio até nós, né? Para nos ajudar, para alavancar essa nossa evolução, porque ela está amarrada, né? E está amarrada por quê? Por nossa conta. Nós temos o livre-arbítrio. Nós já devíamos ter aprendido a usá-lo em nosso favor e não contra nós mesmos, porque a gente usa o nosso livre-arbítrio contra a gente. A gente vem para essa encarnação com determinado número de faltas, para que a gente possa resgatá-las. O que a gente faz? Começa a resgatar algumas, mas imediatamente a gente faz novas dívidas. Nós usamos o nosso livre-arbítrio como nosso inimigo, é contra nós. Eu posso seguir esse caminho, mas eu vou por aqui, é mais gostoso, é um caminho menor, é um caminho mais tranquilo, mas que vai me trazer problemas futuros. Então o nosso maior inimigo no fundo somos nós, não é verdade? Então o Espiritismo mostra que nós ainda somos imperfeitos, que trazemos muitos vícios. Quem não traz vícios morais? E pouquíssimo desenvolvimento das nossas virtudes. Por que esse é um planeta que está passando, graças a Deus, mas ainda apresenta provas e expiações? Porque os espíritos que aqui habitam necessitam disso. A gente só aprende com a dor. A gente não consegue aprender numa boa. Se você estiver financeiramente muito bem, a sua família indo bem, e você sem nenhum tipo de problema, você não cresce, você estaciona. Vocês podem notar que a gente só se lembra de pedir a Deus com fervor, clamar o nome dele com todo fervor na hora da dor. Porque na hora da felicidade a gente fala, obrigado, Senhor, igual o neguinho da Beija-Flor fala daquela música, mas muito superficial. Só para a gente cumprir, né? Vamos cumprir a nossa obrigação, vamos agradecer a Deus. Mas clamar a Deus na hora do desespero, isso a gente faz do fundo do nosso coração. Essa é a prova viva de que nós temos que ter a dor como companheira, porque só ela lapida o nosso espírito. Só ela faz com que as nossas virtudes aflorem e alguns vícios comecem a ser deixados de lado. São vícios que a gente traz de séculos e séculos e milênios, e a gente gosta deles, porque se não gostasse eles não estavam mais com a gente, não é verdade?
Aprendemos que nem sempre fazemos bom uso do livre-arbítrio. Claro que não. Da liberdade que temos em fazer escolhas. E é da lei divina que devemos sempre arcar com as consequências dos nossos atos. Então temos o livre-arbítrio. Trabalhamos com ele contra o nosso favor, mas dependendo da nossa vontade. Ninguém nos obriga a não usar o livre-arbítrio. Mas, quando você faz uma má escolha, você arca com as consequências dessa má escolha, né? Aprendemos que o amar os vossos inimigos, tão proclamado por Jesus, não é impossível de ser colocado em prática. As pessoas pensam que quando se fala amai os vossos inimigos, é você ter aquela paixão, aquele amor que você tem pelo seu amigo querido, pelos seus entes queridos. Nunca que nós vamos conseguir, no nosso atual estágio evolutivo, amar os inimigos. Claro que não. O que se pede é que a gente não continue odiando. Você não precisa amar. Se afasta, não pensa mal. Se puder fazer alguma coisa de bom por ele, você faz, mas nunca nada de mal. Então amar os inimigos é muito relativo. Você não tem realmente que amar, porque nós não temos essa capacidade. E se você disser que tem, você está forçando uma barra que vai dar em nada. Ainda não desenvolvemos esse tipo de amor. Nós ainda somos criaturas que amamos o nosso pequeno núcleo familiar. Nós ainda somos criaturas que não conseguimos amar o primo distante. Não é verdade? Então como é que a gente quer amar o inimigo? Não tem como. A gente tem que deixar o inimigo no lugar dele. E não emitir nenhum tipo de energias negativas em favor dele. Porque nós temos o bate e volta, todas elas vêm para nós de volta. Deixemos os nossos inimigos purgar o seu próprio veneno. Mas que a gente não seja responsável pelo ódio que destrói a vida dele. Porque o ódio que destrói a vida dele, destrói antes a nossa. Destrói antes a vida de quem o emite, né? É a lei de ação e reação. Sem dúvida não se consegue ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Mas uma das formas de se amar o inimigo é perdoar-lhe, retribuindo o mal que ele fez com o bem que nós pudermos fazer para ele, né? Por esse meio, nós estamos nos tornando superiores a ele. Eu me torno superior ao meu inimigo quando eu faço com que as atitudes baixas dele não me atinjam. E eu faço, no lugar do mal que ele me desejou ou me fez, eu faço o bem. Então isso me torna superior a ele. A minha vingança vai me tornar pior que ele. Não é verdade? A vingança sempre nos rebaixa. Porque não é prova do ser humano. Não foi isso. Não foi para isso que nós fomos criados, né? A vingança, ela é uma atitude criada por nós, homens das cavernas, né? Para nossa segurança. Mas isso naquela época, onde não existia nada de segurança. Então, cada um por si, Deus por todos, era como se fazia. Mas há muito tempo atrás, a gente ainda traz resquícios dessa animalidade. Daí a vingança. E ela nos torna sempre menores. O perdão das ofensas é um processo que não acontece de um momento para o outro. Claro que não. E ninguém exigiria que acontecesse assim de repente, né? Eu não posso, eu tenho o direito de, como ser humano encarnado neste planeta, ainda em fase evolutiva, eu tenho o direito de me sentir magoado. O que eu não tenho direito é de levar essa mágoa o resto da minha vida, é de não esquecer a mágoa. Isso eu não tenho direito. Mas eu tenho direito a alguns momentos de mágoa, de reflexão do que fizeram para mim, né?
Primeiro é preciso a gente lembrar que todos somos filhos de Deus, que não nos limita o perdão, Deus não nos limita o perdão. E permite mais e mais oportunidades de arrependimento. Eu posso errar aqui, me arrepender, me recompor, cair novamente. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas encarnações temos feito isso? A gente dá um passo para frente e dois para trás. E Deus sempre nos perdoa, sempre nos dá uma nova chance. Sempre tem conosco a infinita paciência de um pai. A gente é que é sem vergonha e não vai rapidinho aprendendo a lição. Né, Fátima? A reconstrução de nós mesmos, o prosseguimento da jornada evolutiva rumo à perfeição, tudo isso faz parte do nosso caminho evolutivo. É só a gente aprender a caminhar nele, né? E não desviar. Segundo, se somos filhos de Deus, isso quer dizer que somos todos irmãos. Quem é que pode negar essa afirmativa, né? Temos os mesmos direitos e o mesmo destino. Qual que é o nosso destino? A perfeição. Nós somos criados para isso. E quais são os nossos direitos? O direito de nos defendermos até conseguirmos chegar a essa perfeição, né? E temos que lembrar que o nosso irmão, da mesma maneira que nós queremos, ele também quer ter uma nova oportunidade. Todo mundo merece uma nova chance, uma nova oportunidade, não somos só nós. A gente cansa de ter oportunidade e não faz nada para melhorar e deixando defeitos de lado. A gente tem chance de perdoar milhares de vezes. No nosso dia a dia, nós temos pequenas rusgas, pequenos atritos, seja em casa, seja no trabalho, seja no trânsito, seja onde for. Nós temos milhares de chances de exercer aquilo que nós aprendemos. Exercer o nosso livre-arbítrio em favor do bem do próximo, em favor do nosso bem também. Quando eu pratico uma boa ação, antes dessa ação chegar à pessoa que eu pratiquei, ela faz bem para mim. Ela vem em forma de energias positivas para mim, né? Só que a gente não aprende isso de um dia para outro. Por isso que o perdão das ofensas é tão difícil, porque a gente tem que assimilar tudo que a gente aprendeu e colocar em prática. E essa prática tem que sair de dentro da gente. É a reforma íntima, e ela é tão difícil, é tão fácil falar da reforma íntima, mas é tão difícil você construir a reforma íntima dentro de você, você tirar o homem velho, né? E começar um mundo novo dentro de você, tirar o ranço, tirar os defeitos e deixar começar a aflorar todas as nossas qualidades, porque nós temos e muitas. A gente só ainda não sabe como lidar com elas. Nós somos tão antigos em espírito que a gente trouxe muita coisa ruim lá de trás. E a gente continua sabendo lidar e familiarizado com as coisas ruins. A gente não aprendeu ainda a lidar com as coisas boas. Por isso que a gente demora tanto no caminho da evolução. Terceiro, perdoar é um ato individual, no uso do nosso livre-arbítrio. É esse perdão que nos preserva dos males espirituais e orgânicos, né? Da mágoa, do ressentimento, da culpa, do remorso, do desejo de vingança. Então, perdoar é esse ato individual do livre-arbítrio. E ele realmente, quando você perdoa, você se livra das energias malévolas que todo o ato ruim te trouxe. Então, você se preserva do ressentimento, da mágoa. As pessoas na televisão, em todo lugar, dizem assim: olha, vamos fazer regime, vamos parar de comer gordura, farinha, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque faz mal e mata. Mas eu acho que o que mais mata é a mágoa, é a raiva, é a inveja. Sentimentos ruins matam muito mais rápido do que a comida. Quando você está feliz, quando você tem boas energias, você está bem. Não tem estômago que te atrapalhe, não tem fígado, não tem dor de cabeça.
Ao contrário, quando você pratica más ações ou recebe essas energias negativas, a gente sente em forma de desconforto físico. Não é assim? Todos nós sentimos. Devemos perdoar sempre, porque sempre estaremos sujeitos ao perdão alheio. Até agora eu disse em perdoar o próximo, mas e o próximo me perdoar? Quanta coisa no dia a dia nós fazemos, quantas pequenas agulhas nós mandamos, enfiamos nas pessoas, sem sentir. Quantas vezes você magoou uma pessoa sem saber que está magoando? A sua intenção não era aquela. Mas cada um tem um nível, de sentimento. Tem pessoas que são mais sensíveis, a sensibilidade mais aflorada, então às vezes eu magoo sem sentir, Devemos perdoar sempre por isso, porque precisamos do perdão também. Além de perdoar os outros, devemos também perdoar a nós mesmos. Quando a gente erra, a gente não pode cultivar o sentimento de culpa, porque estamos aqui ainda para aprender. O sentimento de culpa, muitas vezes, leva ao suicídio. Às vezes a pessoa somatiza tanto esse sentimento de culpa, que ela não resiste, ela não quer mais viver. Somatizando, ela vai sentir todas as dores do mundo no corpo. E na cabeça, a culpa, no coração, o sentimento de que fez errado e não tem perdão. E isso leva ao suicídio. Então a gente tem que se perdoar. Não tem erro tão grande que não possa ser perdoado. Mesmo porque temos milhares de encarnações ainda para a gente reparar. Mas antes a gente tem que se perdoar. A gente se arrepende do erro, para não se cometer novamente. Uma maneira de perdoar é você não cometer o seu erro novamente. E reparar, porventura, o mal que você tenha cometido, mesmo que involuntariamente. Quando Jesus nos convida a perdoar quantas vezes forem necessárias, Ele quer dizer que fazendo isso, estamos trabalhando para o nosso próprio equilíbrio. No fim das contas, a pessoa que mais ganha com o perdão, com os bons pensamentos, somos nós mesmos. É aquele que perdoou, é aquele que elevou o pensamento, que pensa bem, que pensa em favor do próximo. Porque aquele que está com o nível espiritual, o nível vibracional lá embaixo, ele está péssimo, Devemos deixar passar o impacto da ofensa e lembrar que devemos fazer ao outro somente o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Como Jesus exemplificou. Nesse caso aí, a gente pode lembrar a água do Chico, a água da paz, No exercício do amor devemos perdoar sempre. Vamos construir no perdão de hoje as bases para um amanhã feliz. Perdoar é ter o nosso coração livre de qualquer ressentimento. Então, quando a gente não consegue na hora perdoar ou pensar melhor em função do nervoso, da raiva, da mágoa que nós estamos, a gente nessa hora pode usar a água da paz do Chico. Ao invés de você responder mal para a pessoa, isso criar uma briga que possa ter proporções piores do que você imaginava, encha a sua boca de água e não engole, deixa a água esquentando lá. Deixa os seus sentimentos acalmarem, abaixarem, descerem, O seu nível de ressentimento, o seu nível de mágoa. Quando você sentir que está senhor dos seus sentimentos e que você pode dar uma resposta que não vá magoar e nem provocar novas discórdias, está na hora de engolir a água. O sabão pode não ser o melhor, mas pelo menos você vai evitar a briga. Chico já dizia: perdoa hoje, agora, amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto nós, ainda desajustados, trazemos também as nossas. O que a gente tem que lembrar é que não são só os outros imperfeitos, nós também somos, Por
Calvin Emmanuel fala com muita propriedade: se todos perdoarmos, reformarmos a vida na terra, apagando de todos, nós vamos reformar a vida na terra, apagando de todos os idiomas a palavra ressentimento. Ela não vai mais existir, para a gente conviver uns com os outros, acreditando realmente que nós somos irmãos. Depende da gente. É uma atitude pequena que depende de cada um. Se hoje a gente tem raiva e consegue suplantar e consegue apagar, uma pequenininha, amanhã uma maior, assim, e assim a gente vai caminhando até chegar um dia que a gente pode dizer: eu sou pacifista. Pode me provocar, eu não vou sair do sério. E para finalizar, tem um pensamento, eu desconheço esse autor, mas ele é o meu norte, é um pensamento maravilhoso, que diz assim: somos todos visitantes deste tempo e desse lugar. Somos apenas passageiros, destinados a observar, aprender, crescer, amar e então voltarmos para casa. Muito obrigada.